Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos alunos e amigos do Estratégia. Estamos aqui para uma aula muito especial de Direito Processual Civil. Já veem aí na tela, né? Sujeitos do processo. Qualquer dúvida que tiverem sobre esta aula, sobre todo o curso, e inclusive quem tiver dúvidas sobre direitos difusos e coletivos, matéria que estou lecionando, pode entrar em contato lá pelo @Rodrigo Vaslin, Instagram, ou e-mail rodrigovaslin@gmail.com. Está tranquila, né? A visualização aqui. Perfeito. Pessoal, sujeitos do processo. O senhor já falou que iremos tratar exatamente desse tópico, mas, como os senhores sabem, no início de todas as aulas eu faço questão de fazer a devida introdução. Qual é? Apresentar-lhes onde esse tópico de sujeitos do processo se encontra. Onde está? Vejam só, livro 3 do novo Código dos Sujeitos do Processo, artigos 70 a 187. Já vencemos o livro 1, já vencemos o livro 2 e vamos nos debruçar sobre os sujeitos do processo. Vamos tratar de todo esse livro? Não, por quê? Esse livro é separado nos seguintes títulos. Vejam só. Título 1, das partes e procuradores. 2, litisconsórcio, intervenção de terceiro, juiz e demais sujeitos do processo. Não vamos tratar de todos. Teremos aulas específicas sobre litisconsórcio, intervenção de terceiro e sobre esses agentes aqui. A aula de hoje, basicamente, vai versar sobre o título 1 do livro 3 das partes e procuradores. Para que isso? Para os senhores já abrirem um vadimeco e se localizarem aí no código. Vão grifando os dispositivos relevantes e, claro, nós falaremos muito mais que apenas reprodução ipsis literis dos dispositivos, tentando fazer todos vocês entenderem a matéria. E o processo civil, onde que sujeitos do processo se enquadram? Olha, todas as nossas matérias, pessoal, se enquadram em algum desses 4 polos metodológicos. Então, jurisdição, já falamos bastante sobre ela, sobre as características da jurisdição, sobre os princípios da jurisdição, inevitabilidade, juiz natural, territorialidade, indelegabilidade, característica da inércia, da lide, da substitutividade. Falamos muita coisa sobre jurisdição. Poderes do juiz, ação, falamos muita coisa sobre teorias da ação, né, até a teoria eclética de Liebman, condições da ação, eram 3, agora são apenas 2 condições da ação, momentos de aferição dessa condição da ação, a teoria nacional, né, doutrina e jurisprudência normalmente adota a teoria da asserção, verifica-se início litis in status assertionis, no início, né, da demanda em cognição superficial. Vimos os elementos da demanda, partes, pedido, causa de pedir, quais são os conceitos de cada um desses elementos. E entramos também onde? Processo. Processo nós vimos o quê? Teorias do processo, até chegarmos à concepção atual. Vimos todos os elementos da relação jurídica processual, também os sujeitos próprios, autor, réu, terceiros intervenientes. Vimos o objeto da uma relação jurídica processual, que será destrinchada mais adiante, o objeto litigioso, e vimos também o que? Pressupostos processuais, de existência e requisitos de validade. Então veja, cada um desses tópicos vão formando, sedimentando esse conhecimento em nossa matéria. E sujeitos do processo se enquadram onde? Olha, veja, pode se enquadrar e tangenciar quase que todos aqui os polos metodológicos. Processo, olha, um dos tópicos essenciais de uma relação jurídica processual é exatamente os sujeitos, autor, réu e terceiros intervenientes. Então, tangencia esse tópico. Ação, tangencia, claro, um dos elementos da demanda é justamente partes, pedido, causa de pedir. Quanto às partes, essa ideia de partes, conceito de partes, deveres das partes, é imprescindível para nós estudarmos esse tópico, livro 3, sujeitos do processo. Jurisdição também tangenciaremos o quê?
quais as atitudes que o juiz deve tomar em relação ao descumprimento de certos deveres pelas partes. Ele pode sancionar? Se pode sancionar, quais são as multas? Litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da jurisdição, gratuidade de justiça a essa parte hipossuficiente, pode ou não pode conceder. No final, honorários advocatícios, como que o advogado se comporta aí ao longo da demanda, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, veja, tangencia tudo. E tutela, obviamente, o juiz, diante dessa demanda formulada pelas partes, pelos sujeitos do processo, o juiz vai conceder variadas tutelas para adequar-se ao direito material, para entregar o bem da vida àquela parte que tem razão. Beleza, então, sujeitos do processo têm uma certa ligação com todos esses 4 polos metodológicos. O que é importante para a gente inaugurar esse livro 3? Abram lá no artigo 70 e seguintes e verão o quê? Deveres das partes. Esse é o primeiro tópico, deveres das partes. Agora, para nós entrarmos aqui nesse tópico deveres das partes, primeiro, lembrem-se daquele conceito de partes que mencionamos em blocos passados. Olha, parte para que o venda é aquela parte na demanda, é aquele sujeito que pede e contra quem é pedido algo. Ponto. Parte para libma é aquele sujeito no processo, é um conceito mais amplo. É todo aquele sujeito que participa da relação jurídica processual, gerando poderes, deveres, ônus, faculdades, etc. Não necessariamente aquele que pede contra quem é pedido algo. Por exemplo, o assistente simples, ele é um sujeito do processo, mas não é um sujeito da demanda. Ele não pede nada e contra ele não é pedido nada. Ele faz o quê? Ele apenas auxilia o seu assistido. O sublocatário, o assistente simples, apenas auxilia o locatário, né? O locatário numa ação de despejo, por exemplo. Então, lembrando dessa distinção e desse conceito de partes, a doutrina brasileira engloba dentro de partes esses 2 conceitos, né? Então, alguns dispositivos adotam uma concepção, outros adotam outra concepção, já falamos sobre isso. E um segundo tópico ali, pressuposto para essa aula é o quê? Aquela ideia de despolarização de demanda, já falamos. Nós não vamos verificar as partes de modo estático ao longo de todo o processo, isto é, o autor é sempre autor ao longo da demanda? Não. O réu é sempre réu ao longo da demanda? Não. Isso pode modificar. Há uma relação dinâmica, uma despolarização de demanda possível em todas as relações jurídicas processuais. Por exemplo, em uma demanda, se houver pleito reconvencional, apresentação de uma reconvenção, olha, o réu vira autor, o autor vira réu. Na ação popular e na ação de improbidade, a pessoa jurídica lesada, ela pode atuar ao lado da parte autora, ao lado da parte ré, ou se manter inerte. Veja, ela tem uma intervenção móvel, ela pode escolher onde atuar. Isso, inclusive, caiu na minha prova de sentença do TRF4. Uma estagiária da Caixa Econômica Federal tinha praticado atos ilegais e lesionado a Caixa Econômica Federal. Essa pessoa jurídica lesada, a estagiária tinha cometido atos de improbidade, né? Estagiário pode cometer atos de improbidade e a Caixa poderia atuar em vários polos, né? Intervenção móvel, e depois ela obtém um ressarcimento pelos danos ocasionados se obtiver, se conseguir, né? Se penhorar o patrimônio ali, se conseguir efetivar a multa, etc, etc. Enfim, tem a sentença lá. Nos nossos cursos eu até apresento a minha resposta da referida sentença. Beleza. Que mais? Nessa despolarização de demanda, o juiz, eventualmente, ele pode se tornar parte. Numa exceção de impedimento de suspeição, o juiz se defende e manda para o tribunal decidir a sua suspeição ou impedimento. Então vejam só, há variadas possibilidades. O Fred Didier Júnior tem um editorial no seu site, 179, em que ele dá lá mais de 10 exemplos dessa despolarização de demanda, mas quem criou esse conceito, vamos dizer assim, foi Antônio do Passo Cabral, lá da UERJ, Rio de Janeiro. Ok, então, pressupondo isso, conceito de parte e as várias possibilidades das partes atuarem no feito, vamos lá.
seguindo princípio da boa-fé objetiva. Ora, todas as partes devem atuar conforme a boa-fé. Onde que está isso, professor? Artigo 5º. Todos devem atuar de acordo com a boa-fé. 322, parágrafo 2º. O pedido será interpretado conforme a boa-fé. E a decisão judicial será interpretado conforme a boa-fé. Veja, o princípio da boa-fé foi cada vez mais expressamente previsto no novo CPC. É um princípio implícito da Constituição, não está expressamente colocado, mas é implícito. E no CPC, vários dispositivos expressos. Só um apontamento, o pedido é interpretado conforme a boa-fé no seguinte sentido. Eu, juiz, eu não vou julgar procedente ou improcedente apenas aqueles pedidos arrolados na petição inicial, lá na parte final. Eu posso extrair da própria petição inicial, da fundamentação, alguns pedidos, mesmo que a parte não tenha colocado lá no final. É isso que o STJ vem dizendo sobre boa-fé, interpretação conforme a boa-fé, ok? E a decisão judicial interpretada conforme a boa-fé, enfim, não tem uma particularidade específica. A decisão judicial deve ser interpretada conforme os padrões leais de conduta esperados das partes. Fechado. E o que seria a boa-fé, professor? Boa-fé objetiva e subjetiva. Qual seria essa diferença? Lá no direito civil, os senhores já veem essa distinção, mas basicamente a boa-fé subjetiva é um fato da vida, é um estado psicológico do sujeito de querer se comportar conforme os padrões de conduta. Agora, a boa-fé objetiva, ela é analisada objetivamente, não precisa de se perscrutar o estado subjetivo da parte, não. Analisa-se o quê? A conduta da parte. Olha, as condutas desse sujeito estão de acordo com um padrão leal de conduta esperado das partes? Estão de acordo? Não. Não importa se ela queria ou não queria fazer aquilo. Efetivamente, o que ela fez está de acordo com a boa-fé? Ok, é isso que precisa ser dito. Tanto é que o enunciado 1 do CJF diz isso. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Exatamente isso que eu mencionei. E cuidado, quanto a enunciados, eu sei que vocês ficam pé da vida aí com o estudo de trilhares de enunciados, né? Tem enunciados do CJF, FPPC, ENFAM, FONAGE, FONAGEF, Fórum Nacional do Poder Público, e agora, pessoal, até órgãos próprios estão elaborando seus enunciados. Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem enunciado sobre processo civil. Não sei o que, de onde tem enunciado sobre processo civil. Então, qual que é a ordem de importância que cai em prova? CJF, Conselho da Justiça Federal, até porque ele é organizado, essa reunião é organizada pelos próprios ministros do STJ. E, claro, os ministros lá nos seus votos vão utilizar mais esses enunciados. Por isso que isso cai em prova. Beleza. Vamos fazer uma questão? A boa-fé objetiva, que não se aplica ao juiz, não preciso nem falar que está errado, né? A exigência de comportamento conforme a boa-fé aplica-se somente às partes? Também não. Olha, são tópicos bem simples, mas que caem em prova recorrentemente. Não só essas duas, existem várias outras que já cobraram. Boa-fé objetiva, esse padrão leal de conduta esperado das partes, é exigido não só das próprias partes, mas também do Estado juiz. Por óbvio, todos esses sujeitos daquela relação triangular devem respeitar a boa-fé objetiva. Querem um exemplo que o STJ disse que o juiz não atuou conforme a boa-fé? Olhem só, o juiz determinou a suspensão do feito conforme uma das hipóteses lá do 313. Ok. Mas, no período em que estava suspenso o feito, ele foi lá, prolatou a sentença. Venire contra facto próprio. Ele suspendeu e ao mesmo tempo prolatou a sentença. E mais, a parte entrou com a apelação num prazo X e ele entendeu intempestiva essa apelação. Então, obviamente, o juiz não se comportou conforme boa-fé, ele suspendeu o processo, era esperado o quê? O aguardo até o término da suspensão para que ele praticasse qualquer ato processual.
ok? Então, o juiz, ele é obrigado também. Agora, professor, a boa-fé objetiva, o que seria exatamente? Quais seriam os exemplos que a gente pode dar no processo civil? Vários, né? Primeiro, são na verdade, 5 derivações aí da boa-fé objetiva. Primeiro, ela impede abuso de direitos processuais. Então, proíbe-se a famosa nulidade de algibeira. Algibeira é bolso, o sujeito guarda uma nulidade no bolso para alegar só lá na frente, em instância recursal, para que, vou alegar só lá no STJ, STJ anula o processo, volta desde o início o processo. Pode ou não pode? Não. STJ entende que isso viola a boa-fé objetiva. E já caiu em prova do MP Santa Catarina 2019, hein? Cuidado. O abuso no direito de recorrer também é litigância de má-fé. Outro exemplo. Também existem artigos específicos, né? O sujeito entra com embargo de declaração, e depois entra de novo com embargo de declaração, e depois entra esses embargos de declaração sucessivos, agravos sucessivos, também podem ser sancionados como uma violação à boa-fé. Perfeito. Vamos lá, próximo. Torna ilícitos comportamentos dolosos. Quais seriam os exemplos? O sujeito que vai ali dar carga nos autos, retira uma peça do processo, rasga, queima. Pedido de citação também pelo autor. O autor sabe onde o réu reside e diz: juiz, vamos citá-lo por edital, porque eu não tenho noção do endereço dele. Ele está em local incerto e não sabido. Olha, se percebe que o autor atuou dolosamente nesse sentido, ele vai ser apenado com multa de 5 salários mínimos. É pouco, mas pelo menos é uma sanção. Aqui no abuso de direitos processuais também tem aquela possibilidade de conceder tutela de evidência se o réu abusar, né, do seu direito de defesa, 311, inciso 1. Então, é um outro caso que se utiliza aí a violação à boa-fé objetiva para conceder algum pleito. Vamos lá. 3. Proíbe-se comportamento contraditório. Aquela frase latina, nemo potest venire contra factum próprio. Ninguém pode agir atuar em contraditório. Beleza. Pede-se a invalidação de um ato a cujo defeito deu causa. Então, eu dei causa àquilo e vou lá e pleitei a nulidade? Claro que não. Eu ofereço o meu bem à penhora, o juiz penhora aquele bem e depois se alega que o bem é impenhorável. Olha, aqui tem uma questão. O STJ uma hora diz que isso viola a boa-fé, outra hora diz que deve-se proteger o bem impenhorável. Vamos supor que numa execução o sujeito oferece sua própria residência ali para penhora. Olha, em regra, a moradia do sujeito é impenhorável, né? Mas é impenhorável. Então, se ele ofereceu depois alega impenhorabilidade, não poderia, ele está atuando em contraditório. Mas o STJ majoritariamente vem dizendo, não, a impenhorabilidade tem um interesse público nela, mesmo assim o judiciário deve resguardá-la, nós não devemos submeter, por exemplo, esse imóvel à penhora, porque independentemente se ele ter atuado ou não em boa-fé, ok? Então, é essa a posição do nosso Superior Tribunal de Justiça. Inciso 4, que é a quarta hipótese, né? Surgimento dos deveres de cooperação processual. Muito interessante essa. Até já tratamos nas normas processuais fundamentais. Lá o artigo 6º diz que todos os sujeitos do processo, as partes e o juiz também, devem atuar em cooperação processual. Cooperação para quê? Para que no final seja decidido o mérito, para que chegue a bom termo aquele processo. E aí vocês poderiam perguntar, professor, as partes vão cooperar entre si, mas e o juiz, como é que ele coopera com isso? Aí lembrem-se daquele mnemônico, vários de vocês já sabem, né? PESCA. P de prevenção, ES de esclarecimento, C de consulta, artigos 9º e 10º, e A de adequação. Então, P, prevenção, o juiz previne eventuais vícios formais, por exemplo, ele
intima o autor para emendar a petição inicial, para corrigir algum vício, etc. Já vimos várias aplicações da primazia da decisão de mérito. Esclarecimento, o juiz exige das partes algum esclarecimento maior. E mais, as suas próprias decisões devem ser muito bem esclarecidas, né? As razões devem ser muito bem esclarecidas. Tem um dever de fundamentação muito imperioso no novo CPC, artigo 489, parágrafo 1º. Se o juiz incorrer ali, a decisão será nula. Então tem que tomar cuidado. Letra C, consulta. O juiz deve sempre consultar as partes antes de pronunciar algo, mesmo para matérias que ele poderia reconhecer de ofício. Então sempre ouço as partes antes. E a adequação, o juiz pode adequar o procedimento às peculiaridades da causa, por exemplo, dilatando prazos processuais, se ele verifica um litisconsórcio multitudinário, por exemplo, muita gente no polo ativo, o banco tendo que responder 30 pessoas, olha, vamos duplicar aqui o prazo de contestação para facilitar a ampla defesa aqui. E também, por exemplo, inverter o ônus da prova. Uma parte tem mais possibilidade de produzir a prova, vou inverter o ônus da prova aqui como regra de instrução, não como regra de julgamento. E o último tópico, decorrente da boa-fé, ela tem aquela função hermenêutica, né? 322, ela justifica o quê? A interpretação do pedido e a interpretação da decisão judicial. Como novidades, né? Antes não existia essa previsão de boa-fé interpretativa no CPC, mas agora veio, ok? Isso até vem um pouco do direito civil, né? Lá no direito civil a boa-fé é muito estudada, ela advém lá do direito alemão, artigo 242 do BQB, né? Código Civil Alemão, e ela tem funções no Código Civil muito bem delimitadas, né? Ela tem função interpretativa, ela tem função integradora, né, no contratos, etc., 422, e ela tem função limitadora, né? Quem viola a boa-fé atua em abuso de direito, é uma responsabilidade objetiva, não precisa nem aferição da culpa. E aqui também agora tem essa função interpretativa. Fechado? Beleza? Já tratamos, claro, muito bem da boa-fé quando falamos das normas processuais fundamentais, mas não custa nada especificar também nessa aula. Por quê? Porque agora trataremos sobretudo de violação à boa-fé. Se o sujeito descumpre isso aqui, o que pode ocorrer? Quais eram as hipóteses no CPC de 73 e quais são do novo Código? Houve modificação? Sim. A gente verá que havia 3 espécies, vamos dizer assim, de violações claras à boa-fé. E no novo Código temos 2 espécies de violação clara. Foi extinta, vamos dizer, uma. Foi, na verdade, realocada uma delas. E lá no meu Instagram também eu faço um vídeo aí de 1 minuto mais acelerado, justamente explicando essa diferença. Mas vamos aprofundar aqui? Vamos. Olha aí, violação à boa-fé. CPC de 73. O que existia? Existiam os casos de litigância de má-fé, lá no artigo 17, em rol exemplificativo. E a sanção, veja só, era multa não excedente até 1% sobre o valor da causa. Nós veremos daqui a pouco que o novo CPC aumentou essa multa. Agora a multa é até 10%. Multa até 1% era muito pouco, né? O pessoal não estava nem aí. Agora multa de até 10% do valor da causa. Mais perdas e danos, honorários e despesas processuais. Ok. Um segundo tópico ou uma segunda espécie de violação à boa-fé objetiva era qual? Ato atentatório à dignidade da justiça. Estava lá no artigo 600 e a sanção era multa não superior a 20%. Ok. Existia um terceiro tópico? Sim. Ato atentatório ao exercício da jurisdição. Estava lá nos artigos iniciais, 14, inciso A, que era o famoso quê? Descumprimento das decisões judiciais. E aí o juiz poderia aplicar multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, ou seja, a pessoa que causa embaraços, né, às decisões judiciais, mas lá também estava uma ressalva já
aos advogados inscritos na OAB. Eles não poderiam ser sancionados. Vamos ver a redação e vamos problematizar, porque aqui estava só previsto que os advogados inscritos na OAB. E aí muita gente começou a discutir, olha, então, se estão só os advogados aqui, eu, juiz, eu vou poder sancionar o quê? O advogado público, porque não é advogado privado aqui inscrito na OAB. Eu vou poder sancionar quem? Promotor de justiça. Eu vou poder aplicar essa multa ao defensor público. Não tem expressa vedação aqui no 14, né? No 14, inciso 5 e parágrafo único. E aí, inclusive, o STJ, tem lá no manual da Daniel Assunção, o STJ já tinha validado multa aplicada ao defensor promotor de justiça. Mas o novo CPC, nós veremos também, modificou isso. O juiz não pode aplicar multa, nesse caso, por descumprimento de decisões judiciais aos advogados públicos, privados, defensor e promotor. Manda lá para a corregedoria do órgão e o órgão que se vire para penalizar o seu próprio membro, correto? Mas vamos lá, artigo 14. É dever das partes cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais. Ok. E aí o parágrafo único lá dizia, ressalvados os advogados inscritos na OAB, a violação do dispositivo constitui ato atentatório à dignidade da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo de sanções, etc., aplicar a multa, né? Não superior a 20%, e essa multa será inscrita sempre como dívida ativa da União. Ok. Perfeito. Vamos colocar num quadro, fica mais fácil? Então, havia os casos de litigância de má-fé, havia os casos de ato atentatório ao exercício da jurisdição, que é esse artigo 14, e, por fim, havia o ato atentatório à dignidade da justiça. Ok. Aqui tá as multas, né, eram similares nesses dois últimos, e a litigância de má-fé, a multa era muito pequena, não superior a 1%. Em sede recursal, também havia algumas previsões mais específicas, 1% sobre o valor da causa nos embargos e de 1 a 10% no agravo interno, manifestamente inadmissível. Ok, essa era a disposição do Código Antigo. Como que ficou o novo Código? Professor, olha, esse nome, essa nomenclatura não existe mais. Ato atentatório ao exercício da jurisdição. Mas, então agora quer dizer que as partes podem descumprir os mandamentos judiciais? Claro que não. Essa hipótese, né, de descumprimento ou embaraço das decisões judiciais passou a ser tido como um ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos ver agora o quadro, como ficou com o novo CPC? Olhem aí. Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Veja quantas hipóteses existem. Litigância de má-fé, esses artigos são os principais que caem em prova, né? Multa aumentou, veja, de 1 a 10%, então houve esse aumento. Existem outras hipóteses de litigância de má-fé na ação monitória, embargos de declaração protelatórios, agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, e a multa vai se alterando em cada uma das vezes. E aqui, veja, multa de 10 vezes o valor das despesas processuais, nos casos de revogação do benefício de gratuidade de justiça da pessoa que tenha pleiteado de má-fé. Então, veja só, muito relevantes essas previsões de litigância de má-fé. Qual que é a peculiaridade aqui que às vezes alguns não perceberam? Esses 4 tópicos, eles se revertem para a parte. Então, a litigância de má-fé, em regra, deve ser paga essa multa e a multa vai ser revertida para a parte contrária. Ok. Agora, esse último caso de pedido de gratuidade de justiça em má-fé, com má-fé,
a parte vai ter que pagar, né, até 10 vezes o valor das despesas processuais, e esse montante vai para os cofres do Estado. Então, esse é um tópico relevante, reverte para a parte. E aqui, no último item, reverte para o Estado. Inclusive, no nosso curso, né, escrito, livro digital, eu coloco esses dois quadros e também coloco um outro quadro separando todas as multas do Código de Processo Civil em colunas, reverte para a parte e reverte para o Estado. Então, isso é relevante para quem vai aquele dinheiro. Perfeito? Então, depois deem uma olhada lá. Alguns dispositivos não dizem expressamente para quem vai, mas a gente pode... aquele quadro também está embasado na doutrina. Perfeito? E e ato atentatório à dignidade da justiça. Quais são os nossos exemplos? 77, inciso 4 e 6, esse é o principal, na verdade esses dois primeiros, falaremos dele daqui a pouco. 334, parágrafo 8º, é o quê? Quem não comparece àquela audiência do 334, a audiência de conciliação e mediação, comete ato atentatório à dignidade da justiça, ela deve pagar multa de até 2%. E no 77, 4 e 6, quem pratica atentado ou descumpre ordens judiciais também comete ato atentatório e pode pagar multa de até 20%. Então vejam aí, os limites das multas foram muito majorados. O 903 fala lá suscitação infundada de vício do arrematante. 918, embargos manifestamente protelatórios, também há possibilidade de fixação de multa. E aqui, todas essas, da A, B, C, D, reverte para o fundo do artigo 97. Caso não criado, reverte para União ou Estado. Porque o artigo 97 coloca ali a possibilidade de se criar fundos específicos para o aparelhamento da justiça. E essas multas seriam destinadas ao referido fundo. Em geral, isso daqui reverte para o Estado. Essa é a ideia. Litigância de má-fé, regra, reverte para outra parte. Ato atentatório à dignidade da justiça, próprio nome já faz-nos concluir, né? Reverte para o Estado. Foi a justiça que foi lesada. Reverte para o Estado. Tem exceção? Tem. Olha só. No ato atentatório à dignidade da justiça lá na execução, aí é diferente. O valor é revertido para o exequente, 774, parágrafo único. Beleza? Então, essas são as hipóteses de litigância de má-fé e ato atentatório. Predominantemente cai o quê? Litigância de má-fé, os artigos 80 e 81, e ato atentatório, o 77 e o 334, parágrafo 8º. É essa a ideia. Vamos aprofundar agora esse 77. Quais foram as principais modificações formuladas pelo novo Código e como o juiz deve proceder diante de um ato atentatório. O que o juiz deve fazer? Olha só. CPC 2015, então, prevê como ato atentatório à dignidade da justiça a subsunção das condutas das partes nesses dispositivos. Ok. 77. Primeira diferença. Enquanto o artigo 14, inciso 5, se limitava às decisões mandamentais, o inciso 4 do 77 engloba todas, né? Então, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço. Decisões jurisdicionais como um todo. Antes, o 14, inciso 5, dizia as decisões mandamentais devem ser cumpridas. E aí a doutrina, claro, interpretando gramaticalmente, restringia o cumprimento das decisões judiciais àquelas decisões mandamentais. O que seriam decisões mandamentais? Aquela decisão, aquela demanda que pleiteia uma certa condenação do sujeito, mas utiliza-se de meios indiretos de execução. Então eu aplico astrência, eu aplico multa para que o sujeito sinta uma pressão psicológica e ele mesmo cumpra a obrigação. Então aplico essas multas ou mesmo o ameaço de uma prisão civil.
se não pagar alimentos. É dessa forma. Então, mandamental é diferente de executiva lato sensu. Mandamental executa-se indiretamente. Executiva lato sensu executa-se diretamente, em que o Estado expropria ali o patrimônio do sujeito, pega o seu bem e entrega o bem da vida à parte autora. É essa a ideia. Perfeito? E o novo CPC, de maneira geral, abrange todo tipo de decisão judicial. Claro que antes a jurisprudência já vinha abrangendo, né? Decisão do magistrado, do juiz, é para ser cumprida, né? Todo mundo sabe disso. E se descumprir, incorre em algum tipo de sanção. Ok. 2. O inciso 6 é uma segunda inovação, também considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Veja, o sujeito não pode praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, ok? Então não pode violar arresto, sequestro, vendendo bem constrito, etc. Também, sujeito que determina que não se alterem medidas em 2 terrenos. A parte vai lá e desloca a cerca, enfim, violando, inovando na situação de fato ali do bem, que está pendente de uma ação demarcatória, por exemplo. Então, é o famoso atentado. Se o sujeito pratica o atentado, ele está violando a boa-fé objetiva e pode ser penalizado com multa de até 20%. Ok. Seguindo, quais foram as próximas mudanças promovidas pelo 77? Reconhecida a violação desse atentado, o juiz determina o restabelecimento do estado anterior, podendo proibir o quê? A parte de falar nos autos até a purgação, até a correção, né, do atentado. Ok. E uma dúvida que surgia na doutrina é o seguinte: e a alienação de coisa litigiosa? Ela é um atentado ou não é? O que é isso? Alienação de coisa litigiosa ocorre quando, por exemplo, A e B estão litigando, e aí eu sou B, eu sou citado. Uma vez ocorrida a citação, a coisa torna-se litigiosa. Isso está lá no 240. Um dos efeitos da citação é exatamente tornar a coisa litigiosa. E se a coisa se tornou litigiosa e eu alieno ela, incorremos aqui no artigo 109. E aí aplica-se todo aquele regramento. Se eu alienei o veículo para um terceiro, aí temos algumas peculiaridades no processo civil. Esse terceiro pode vir a atuar nesse processo, ou me sucedendo, ou atuando em litisconsórcio, assistência litisconsorcial comigo, ok? Vamos lá. O STJ, porém, entende que essa alienação de coisa litigiosa não é um atentado, porque o ato é praticado em fraude à execução e esse instituto, nós veremos mais à frente, gera apenas ineficácia do ato, ok? E não ocorre esse restabelecimento ao estado anterior. Qual que é a ideia? Se há uma alienação da coisa litigiosa, ocorre aqui fraude à execução. O que ocorre na fraude à execução? É muito importante saber quando ocorre a nulidade e quando ocorre a ineficácia. Se tivesse havido nulidade, o juiz deveria restabelecer o status quo ante e o quê? Devolver o veículo a esse alienante. Ou seja, me devolver o veículo que eu vendi. Contudo, na fraude à execução não acontece isso. Ocorre apenas a ineficácia dessa venda aqui a esse terceiro. Ou seja, ineficácia perante o credor, perante o autor. Agora, o negócio jurídico entabulado entre mim e o terceiro continua, beleza. Entre nós dois, está tudo valendo. Agora, é apenas ineficácia entre o terceiro e o autor. Por quê? Porque possibilita o juiz ir lá, pegar o patrimônio, pegar o veículo e entregar ao autor. Porque essa venda foi ineficaz em relação ao autor. Depois, terceiro e réu discutem ali quem vai indenizar quem. Beleza? Ok. Então, não é atentado. E, observação 2, a cautelar, né? Existia uma cautelar específica de atentado, mas já sabemos que o processo, né, cautelar, até o livro do processo cautelar,
não existe mais. Vejam só, até vou voltar aqui, porque essa visualização é muito importante. Olha, do processo cautelar, livro 3, nem existe mais essa divisão, mas quer dizer que cautelar não existe mais? Não, claro que existe. Nos artigos 300 e seguintes ali, tem a possibilidade de pleito de tutela cautelar, mas não como um processo autônomo. Fechado. Vamos voltar aqui, onde estávamos, aqui, beleza. Próximo. Quais são as sanções, então, decorrentes desse inciso 4 e 5? 4 e 6. O 6 já vimos, né? O juiz determina o restabelecimento ao status quo ante e pode aplicar a multa de 20%. E no inciso 4 também, embaraço, descumprimento de decisão judicial, o juiz pode aplicar a multa de 20%. Mas pode aplicar a multa imediatamente? Tem que avisar a parte de que vai aplicar a multa? Como é que funciona aí esse proceder? Olhem só. Nas hipóteses do inciso 4 e 5, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas de que sua conduta pode ser punida com ato atentatório à dignidade. E aí a doutrina critica muito isso, né? Olha, juiz, eu vou ter que avisar a parte de que ela vai ser apenada? Olha, ela já sabe que tem que atuar conforme a boa-fé objetiva. Todo mundo já sabe disso. Eu não preciso avisar ninguém de uma coisa básica. Então, a doutrina critica bastante, vamos ver. Antes não existia isso, né? Agora, de certa forma, foi colocada aqui uma necessidade do juiz advertir. Mas, em caso concreto, até hoje não me deparei com isso, mas se me deparar, aplico a sanção direto, sem problema nenhum. Seria até interessante, né, no despacho inicial de todos os processos, advertir as partes que podem ser apenadas com ato atentatório, né? Me veio à mente essa possibilidade agora. A violação aos dispostos no inciso 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo o juiz aplicar multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, o juiz vai aferir ali. E quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser aferida e fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo, ok? Beleza. Essa é a ideia. Aí tem aqui essa advertência, né, do parágrafo 1º, ainda existe também para a fase de execução, o que é um absurdo, segundo grande parcela doutrinária. Não sendo pago esse valor de até 20%, o montante será inscrito em dívida ativa a ser cobrada em execução fiscal. Qual que é o grande problema disso? É que a Fazenda Pública ela não executa valores muito baixos atualmente. É isso mesmo. As procuradorias cada vez têm elevado ali o padrão mínimo, o montante mínimo para execução fiscal. PGFN tem até a portaria do 1 milhão lá, né? Não vale a pena entrar com execução fiscal. É possível hoje as procuradorias disporem de outros meios para buscar o ressarcimento ou mesmo deixar para lá, deixar prescrever. Agora, dívida ativa a ser cobrada execução fiscal, olha, pode ir para a procuradoria e a procuradoria, em vez de entrar com execução fiscal, que é muito dispendiosa, ela protesta o sujeito. Olha, o protesto é uma forma excepcional de coerção indireta. O sujeito se sente absolutamente pressionado se tem lá o seu nome protestado. Ele não consegue mais crédito em nenhum banco, né? Então, é muito relevante essas formas alternativas de buscar o crédito. Ainda, outra observação. Esses incisos, não se assustem se observarem em prova o nome Contempt of Court. Na verdade, vem lá do direito americano, né? O descumprimento das decisões judiciais, mas é um Contempt of Court à brasileira, né? Alguns membros estão a salvo disso, né? O juiz tem que oficiar a corregedoria se o MP, defensoria, advocacia pública, etc., privada, descumprirem isso. O juiz não pode tocá-los, né? Então, o direito brasileiro vai sempre dando ali um jeito de isentar um pouco alguns sujeitos do processo dos seus deveres.
E é até interessante, né, porque isso foi colocado por um pleito muito forte de todas essas instituições, porque antigamente o CPC de 73, olha, a gente via vários juízes, por exemplo, a advocacia pública não diligenciava no sentido de fornecer o medicamento, de implementar a cirurgia, olha, tinha juiz até que exagerava, né, e decretava prisão civil, enfim, do advogado público e tal. Às vezes a gente via isso, né? Mas agora não, de jeito nenhum, não pode, até porque não é o advogado público que cumpre a decisão. Representante o advogado particular, não é ele que vai pagar, não é ele que vai entregar a coisa. Tá certo também, não é ele que vai entregar o bem da vida, ele está ali apenas defendendo tecnicamente o ente público ou o cliente. Então, realmente é razoável, só para condutas bem particulares ali daquele sujeito que o juiz vai oficiar a corregedoria. Querem ver uma questão? A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é aplicável às partes e a seus procuradores? Não, procuradores de forma alguma. Pode ser acumulada com sanção criminal, civil e processual? Sim. Independência das instâncias. O sujeito pode ser apenado em todas as esferas. Enseja a comunicação à respectiva corregedoria se aplicada a advogados públicos? Não. Não é nem aplicada, o juiz não aplica, ele já manda direto à corregedoria. Tem por base o valor da causa? Vedada a utilização do salário mínimo? Não. Se o valor da causa for irrisório, aí a multa de até 10 salários mínimos. Letra E. Aplica-se quando a parte apresenta defesa que sabe ser destituída de fundamento? Não. Isso aqui é litigância de má-fé, não é ato atentatório à dignidade da justiça. Está lá no artigo 80 e não no 77. Perfeito? Deu para pegar aí um pouco, pessoal, desse ato atentatório? O artigo 77 é muito importante. Qual outro que eu mencionei? O 334, parágrafo 8º, que é o não comparecimento àquela audiência de conciliação e mediação, mas isso nós falaremos mais à frente quando tratarmos do procedimento comum. O sujeito é citado, não mais para contestar, mas para comparecer àquela audiência de conciliação e mediação obrigatória. Algumas vezes tivemos casos de sujeito que não apareceu lá, multa imediata, ok? Não precisa nem avisar, não existe esse requisito lá. Ok. E exigibilidade? Quando que eu posso exigir essa multa, né? A partir de quando? No CPC passado, era necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final da causa. Agora, com o novo CPC, precisa do trânsito em julgado da decisão própria que fixou a multa. Então, se a parte não impugna essa decisão, transitará em julgado. Não sendo paga no prazo a ser fixado, a multa prevista será inscrita como dívida ativa da União e após o trânsito em julgado que a fixou, será inscrita em dívida ativa da União após o trânsito em julgado da adesão que a fixou. E sua execução observa o procedimento de execução fiscal, revertendo-se aos fundos do artigo 97. Mas sempre aquele porém, dificilmente a Fazenda Pública vai atrás desse tipo de multa. E às vezes, pessoal, por isso que alguns juízes nem aplicavam aquelas multas, né, até de litigância de má-fé, porque depois a execução é muito difícil, né, e o juiz não pode baixar o processo com essa multa pendente. Aí fica lá um processo atravancado na secretaria porque o juiz aplicou a multa de litigância e tudo mais e tenta procurar bens do sujeito e não consegue, né? É um instrumento importante, mas às vezes atrapalha o andar ali da carruagem e o juiz tem que apresentar números ao CNJ, números, e às vezes adota meios, enfim, às vezes tecnicamente incorretos para isso. Observação 5. As trentes e multa do cumprimento de sentença podem ser cumulativas com essa do 77? Pode, sem problema. Existe disposição expressa no parágrafo 4º, ok? Então, não há impossibilidade nenhuma
das duas serem cumuladas. Já não havia, né, a jurisprudência já entendia dessa forma, agora foi positivada. E aqui o famoso parágrafo 6º, que vem caindo muito: aos advogados públicos, privados, defensoria e MP, não se aplica os parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria. Então, o Tribunal de Ética lá do OAB, corregedoria do MP, etc. Como eu mencionei, no artigo 14 antigo, falava só advogado inscrito na OAB, mas o STF já entendia que aquilo se expandia para advogado público, mas o STJ já havia condenado o MP e defensoria. Por isso foi necessária, né, essa ampliação para MP e defensoria. Então está aqui um julgado do STJ que havia aplicado essa multa para promotor de justiça, então eles fizeram aí uma força para que fosse colocado no novo CPC. Fechado? No 77 existem outros deveres lá, né, das partes, enfim, mas fiquem com esse inciso 4 e 6, que são os mais importantes. Mas, claro, passem um olho aqui nesses outros, coloquei aí só para constar mesmo, passem um olho nos outros, mas guardem o inciso 4 e o inciso 6. Show! Agora, professor, litigância de má-fé. Eu falei que o ato atentatório, artigos principais 77 e 334, parágrafo 8º. Litigância de má-fé, artigo principal 80 e 81. Vamos destacar apenas aqui as mudanças, né, promovidas. Aqui o artigo 80 ele traça um rol específico de litigância de má-fé. Cuidado, por exemplo, interposição de recurso com intuito protelatório é litigância de má-fé. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal, alterar verdade dos fatos, etc, etc. A discussão que existe na doutrina é se o rol é exemplificativo ou não. Sempre duas correntes, né, pessoal? Infelizmente. Mas é assim mesmo, o direito é dessa forma. Rol exemplificativo. Pode haver várias outras condutas violadoras da boa-fé objetiva que não estejam nesse rol. Já uma segunda corrente, né, entende, nem coloquei aqui, mas entende que é taxativo. Predomina essa corrente aqui de rol exemplificativo. Professor, o juiz ele pode detectar a litigância de má-fé de ofício? Pode ou não pode? Sim, pessoal, sim. Por quê? Porque esse dever de boa-fé objetiva pode ser fiscalizado pelo magistrado. Veja, não é um dever que atine, que se relaciona ao interesse apenas das partes. Relaciona-se a um interesse público. Inclusive, o Estado, o juiz, deve velar para que o feito transcorra conforme a boa-fé objetiva, conforme o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tempestividade, duração razoável do processo, etc. Então, o juiz pode atuar de ofício tranquilamente, reconhecendo esses atos atentatórios, essas litigâncias de má-fé, sem provocação das partes. Outra observação, olha só que importante esse julgado do STJ. Para que se aplique a litigância de má-fé, é necessário que se prove algum dano? Há algum tipo de correlação nisso? Não. Olha só o que o STJ disse. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa e de indenização por litigância de má-fé. Muito relevante isso, porque há aqui nos atos de litigância de má-fé um dano potencial ou presumido, e mais ainda, difícil de provar. Então, o sujeito que entrou com... O sujeito que entrou com recurso protelatório, o sujeito que alterou a verdade dos fatos, olha, como que eu vou provar que existiu efetivamente um dano decorrente disso, ou até provar o nexo causal disso, né? Muito difícil. Então, o STJ, com esse julgado que foi emanado da Corte Especial, facilitou bastante agora a aplicação da litigância de má-fé. Não há necessidade de se provar o dano.
E melhor ainda, para a outra parte aqui, o dinheiro da multa de litigância de má-fé, a multa em si foi aumentada até 10% e mais. Ela vai ser revertida para a parte contrária. Melhor dos mundos, essa decisão do STJ para quem será beneficiado. Ok. É possível negociação processual sobre a indenização por litigância de má-fé? Aí vem um tópico muito interessante. Na verdade, um mundo de coisas, né? O artigo 190 do novo CPC previu lá uma cláusula geral de autorregramento da vontade. Isto é, no CPC de 73 já havia hipótese de negócio jurídico processual. Por exemplo, as partes já podiam acordar o quê? O foro de eleição. As partes já podiam pactuar a suspensão do processo. As partes já podiam convencionar a distribuição do ônus da prova. Isso já existia, era um negócio jurídico processual. Lembrando, né, da teoria geral do direito, negócio jurídico processual, aquele negócio jurídico entabulado pelas partes, cujos efeitos são regrados, são determinados pelas próprias partes. Já o ato jurídico, né, em sentido estrito, é aquele ato também elaborado, entabulado, aquele acordo entabulado pelas partes, cujos efeitos são pré-determinados em lei. Então tem essa diferença. Então antes já havia esses negócios jurídicos. Com o novo CPC, houve a amplificação dos negócios jurídicos. Por quê? Foi colocado lá no 190 uma cláusula geral. E diante dessa cláusula geral, permitiu-se negócios jurídicos atípicos, não previstos em lei. E aí a imaginação é o limite, né? Então os doutrinadores estão aí publicando livros e mais livros sobre quais são os limites dos negócios jurídicos processuais. E também temos aí trilhares de enunciados doutrinários sobre isso. Enunciado do CJF, milhões de enunciados do FPPC. O FPPC hoje, acho que tem 700 e tantos enunciados. Tem vários lá, e tem vários sobre o negócio jurídico processual. Infam também. O que vocês perceberão? O FPPC, como ele é formado, é o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Como ele é formado majoritariamente por advogados, eles têm a tendência de ampliar os poderes do negócio jurídico processual. Já os enunciados da Infam, que são enunciados da Escola Nacional de Magistratura, há uma tendência dos juízes em quê? Em limitar as possibilidades do negócio jurídico, beleza? Essa é a ideia. E o que o FPPC já disse? Que as partes podem pactuar indenizações aqui de litigância de má-fé, predeterminar qual seria o valor dessa indenização. Então vejam só, enunciado 490 diz: são admissíveis os seguintes negócios jurídicos processuais: pacto de inexecução de multa coercitiva, pacto de alteração de ordem na penhora, pré-indicação de bem penhorável, pré-fixação de indenização por dano processual. Olha só, pré-indenização, artigo 81, parágrafo 3º, exatamente aquele que estamos tratando. Negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração de pedido, etc, etc. Então, veja, são inúmeras hipóteses. Esse 490 é um dos milhares de enunciados. Então, são muito importantes aí. É muito importante a leitura de alguns desses enunciados para ver até onde está indo a discussão. Só se lembrem, por exemplo, as partes não podem de tudo, né? Não podem, por exemplo, pactuar os poderes do juiz. Olha, o juiz não vai poder produzir prova. O juiz não vai poder chamar as partes para eventual interrogatório quando tiver dúvida. Não, aí também não, né? Então, as partes também não podem criar hipóteses recursais. Por quê? Os recursos seguem aquele princípio da taxatividade. Só existem os recursos previstos em lei. As partes não podem criar hipóteses recursais. Então, não pode tudo. O juiz pode dar uma segurada ali e pode limitar. Até o 190, parágrafo único, diz que o juiz desconsiderará negócios jurídicos nulos, né? Ou que prejudiquem a parte hipossuficiente. Então, cuidado. Seguindo. Quando a multa for devida à parte, que é a hipótese de litigância de má-fé,
será exigida por pedido de cumprimento de sentença. Quando for fixada em execução, será exigida nos próprios autos executivos. Agora, quando a multa for destinada ao Estado, que normalmente é o ato atentatório à dignidade da justiça, serão exigidas em execução fiscal, beleza? Porque poderia haver dúvida aí, como que eu vou cobrar isso, né? Então, no mesmo processo, cumprimento de sentença, ou no próprio processo de execução. E já se houver dívida com o Estado, execução fiscal é o meio de cobrança do Estado. Ok. Seguindo, pessoal, existe outro dever ali das partes nesses dispositivos mencionados? Sim. 78, a parte não pode utilizar expressões ofensivas, né, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Ainda, o juiz pode o quê? A título de sanção, determinar que as expressões ali sejam riscadas do processo e expedir certidão de que aquela parte xingou a outra, enfim, para eventuais pleitos indenizatórios posteriores. A dificuldade é com o processo eletrônico, né? Vai determinar que aquelas expressões sejam riscadas, alguns sistemas nem permitem, né, esse riscado, esse apagado ali das expressões ofensivas. Qual que é o tópico interessante aqui? O Estatuto da OAB dizia o seguinte: pelas expressões que o advogado utilizar em juízo, ele não vai responder por injúria, difamação e desacato. Isso chegou até o STF e o STF diz o seguinte: não é bem assim, o advogado não é absolutamente imune. Cuidado! Determinou o quê? Que se riscasse essa palavra aqui, desacato. Então, nessa ADI, o STF entendeu que, tudo bem, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação, mas desacato pode sim constituir. Então, se o advogado ali desrespeita o servidor público, o juiz, o agente público, pode incorrer sim em crime de desacato, vai depender ali da análise do caso concreto. Não é o caso, né, mas lembrem-se das ofensas proferidas pelo Santa Cruz, presidente da OAB, ao atual, né, na época, ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Não tem nada a ver aqui com esse caso, não era um caso concreto, ele não tinha ali a imunidade de advogado, enfim, mas a gente pode aí lembrar de alguns casos concretos para reavivar a memória quanto a esse artigo 7º, parágrafo 2º da OAB. Beleza, pessoal? Quanto ao cumprimento ou não da boa-fé objetiva, tá ok? Tudo certo? Então, boa-fé objetiva tem que ser respeitada, há vários pormenores da boa-fé objetiva, e as hipóteses de violação à boa-fé objetiva no CPC 73 eram 3 principais: litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e ato atentatório à jurisdição, né? E esse último aqui foi extinto, né? O antigo 14, inciso 5, não foi previsto mais. No novo CPC, temos litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, sendo muito relevantes na litigância de má-fé, artigos 80 e 81, e ato atentatório, 77 e o 334, parágrafo 8º. Fechamos, então, essa primeira parte sobre deveres das partes. Agora entraremos em despesas processuais. Quem não quer saber quem deve pagar as despesas, quem deve adiantar, depois quem ressarce, como é que fica, sucumbente parcialmente às partes, quem que paga, enfim, são muitos temas muito relevantes. Perícia, quem que deve adiantar a perícia? Se o MP requer uma perícia em ação civil pública, por exemplo, é o Estado que deve adiantar a perícia ou o próprio MP que, tendo dotação orçamentária, que deve pagar? O novo CPC mudou essa esquemática. Até o STF já determinou que o MPF pagasse uma perícia que teria pleiteado. Então, muito relevante, houve algumas modificações importantes, nós devemos estudar todas elas. Vamos lá. Despesas processuais. Primeiro, né, o que está contido aqui
nessa palavrinha despesas processuais. Sempre duas correntes. Uma primeira diz que custas do processo constituem a soma de todos os valores que serão despendidos, sendo divididas em despesas e honorários advocatícios. Beleza. Agora, uma segunda corrente que tem, enfim, alguns pormenores, diz que despesas processuais é gênero, do qual são espécies custas, honorários e outras despesas. Isso está, de certa forma, abarcado nesse artigo 84 do CPC. Despesas seriam um gênero que abrangem as custas dos atos processuais, indenização, remuneração de assistente, diária de testemunha e também honorários advocatícios. Agora, esse rol do artigo 84 seria exaustivo? Claro que não. Existem inúmeras outras despesas processuais existentes ou passíveis de existir num processo. E aí, para abarcar todas elas, eu quis pegar aqui quem? Existe um livro, pessoal, do Franklin Roger e Diogo Esteves. É um livro Princípios Institucionais da Defensoria Pública, voltado lá para as legislações orgânicas da Defensoria Pública, prerrogativas, etc, etc. É um calhamaço assim. Mas trata de temas muito peculiares e profundamente do processo civil. Então é um livro muito bom, inclusive. Eu lembro de ter estudado na época que eu fiz DPU e DPE Minas, né? Então eu precisava estudar aquilo ali. Estudei, gostei bastante e na hora de elaborar o nosso livro digital eu peguei bastante coisa lá do livro desses dois autores. Eles são defensores públicos do Rio, ok? Então é muito bom. E sobre despesas processuais, eles falam, né, que abrange o seguinte: custas, taxa, emolumentos, ressarcimento de despesas com a utilização de serviços estranhos, então SEDEX, enfim, alguns outros nós veremos, remuneração de sujeitos auxiliares, multas, honorários de sucumbência. Então, despesas, de certa forma, seria o gênero que abrangeria tudo isso. Fica melhor assim? Então, custa, taxa, emolumento, ressarcimento, remuneração de sujeitos auxiliares, multas e honorários de sucumbência. Ok. Vamos lá tratar de cada uma? Primeiro tópico, então, né? Isso daqui. Custas, taxas e emolumentos. Qual que é a diferença de cada uma delas? Seguinte, primeiro aqui, taxa fica mais fácil para a gente, porque vocês já são feras em direito tributário. Lá no direito tributário, artigo 77 diz que taxa, né? Taxa é uma das espécies tributárias. Tributo é gênero, né? Muita gente fala os impostos no Brasil, os impostos no Brasil. Não. Os tributos no Brasil em geral, né? Tributo é gênero, do qual são espécies, impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuição de melhoria, contribuições sociais. Então, há 5 espécies tributárias. Nem sei se eu falei as espécies corretas, mas é isso aí, são 5. Taxa é uma delas. Por quê? Taxa está lá no 77, ela é cobrada para uma atividade específica do Estado. Precisa ali, vamos dizer assim, da vinculação da despesa, desse valor, com uma atividade específica do Estado. Por exemplo, a taxa de coleta do lixo. Ela é específica e divisível. É possível dividir os beneficiários daquele ato estatal, ok? Específico para uma atividade, é possível dividir os beneficiários. Essa é a ideia. Tanto é assim, pessoal, que os municípios, antigamente, eles queriam cobrar taxa por essa iluminação pública, né, que nós temos na cidade. Enfim, poste de luz ali no meio da rua. Mas esse serviço não é específico e divisível. Como é que você vai individualizar os beneficiários da iluminação da rua, da iluminação pública? Nada a ver. E aí o STF julgou inconstitucional essas taxas. O que os municípios fizeram? Movimentaram lá o Congresso Nacional para que fosse aprovada uma
contribuição de iluminação pública. E aí a Constituição da República foi alterada, artigo 149-A, para inserir lá a contribuição, a COSIP, né? Contribuição Social de Iluminação Pública, sei lá. Beleza, importante aqui é taxa, ok. E para o serviço judiciário é possível a cobrança de taxa, porque é vinculada a uma atividade específica e divisível. O Poder Judiciário vai lhe prestar os seus serviços. Ok. Agora, a peculiaridade é o quê? Para instaurar essa taxa, não pode ser por decreto, né? Não pode o valor ser fixado por decreto, sujeitos que estão ao princípio da legalidade. Ok? É um julgado antigo? É, mas vigora até atualmente. Professor, e a diferença de taxa e custa? Existe ou não existe? Existia. O Leonardo Greco, ele explica, a coexistência dessas duas espécies remonta à época em que a receita das custas cabia ao escrivão e da taxa judiciária ao Estado. Então, salvo engano, no Paraná existe isso ainda, eu não sei, mas a tendência é que não exista mais cartórios, né, vinculados ao juiz que sejam privativos, enfim, do escrivão ou do notário ali específico. A ideia é que os cartórios sejam do Estado em si, né, publicizados, e não de um sujeito específico. Então, é inútil essa diferença custas e taxas, ok? Muitas vezes vocês vão ver lá, pague as custas iniciais, pague as taxas iniciais, tanto faz, é aquilo lá mesmo. A ideia é apenas aferir se aquilo foi instituído por lei e mais, veremos aqui agora, se aquela taxa, se aquela custa inicial é o quê? É o quê? Proporcional, pessoal. Ora, se a taxa não é vinculada a uma atividade específica e divisível do Estado, então aquela taxa não pode ser 10 mil reais, 20 mil reais, não, tem que ser proporcional de acordo com os custos daquele serviço prestado, né? É óbvio, uma taxa de coleta do lixo tem que ser de acordo com os custos prestados. Não é igual aos impostos em geral, que não tem esse tipo de vinculação. E aí, vejam só, viola a garantia constitucional de acesso à justiça a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Então, cálculo sem limite sobre o valor da causa pode ser controlado, né, pelo Poder Judiciário. E várias vezes vocês veem as notícias lá do STF de que houve a determinação para que o Estado elabore um outro cálculo ali das custas iniciais, porque estão exacerbadas, estão muito majoradas. Súmula muito relevante para vocês que atuam, ok? O emolumentos aqui eu coloquei em cima, seria o quê? Emolumentos seriam aqueles pagamentos direcionados aos titulares dos registros de notas, né? Titulares de notas e registros, né? Enfim, os cartorários. Então, os cartorários, eles cobram ali pelo seu serviço por meio de emolumentos. Então, você vai lá no cartório e paga os emolumentos, normalmente são bem altos, né? E quem controla isso? A Corregedoria dos respectivos tribunais de justiça. Elas têm ali um certo controle sobre esses valores de emolumentos. Perfeito. Agora, uma observação. Como eu falei que a taxa é um tributo, cada estado tem competência para editar leis sobre esse tipo de taxa. E aí, é uma coisa interessante. Olha, se cada estado tem competência tributária, a União, por meio de uma lei federal, ela pode isentar ou pode estipular o valor de um tributo estadual? Pode ou não? Não pode. Lá no direito tributário, vocês estudam a proibição de isenções heterônomas. Um estado isenta o pagamento do tributo de outro. Pode ou não pode? Em regra, não. Qual que é a exceção? Só puxando lá do direito tributário. A República Federativa do Brasil, quando celebra tratados internacionais, pode sim isentar um tributo estadual ou municipal. Por quê? Porque ela está atuando como República Federativa do Brasil, não está atuando como União. Então, o presidente, celebrando tratado internacional, pode isentar sim um tributo estadual. Ok, qual que é um exemplo concreto disso daqui? Vejam só, súmula 178.
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações propostas na Justiça Estadual. Por quê? Porque a lei que isenta o INSS do pagamento dessas custas e emolumentos é uma lei federal. Então, isso vigora para a Justiça Federal. Para a Justiça Estadual, o INSS vai ter que pagar sim. Olha que bacana essa súmula aqui, 178 do STJ. Interessante. E aí, muitos de vocês nos acompanhando podem perguntar, olha, e a gratuidade de justiça, professor? É uma lei ali federal, CPC, estipulando os requisitos da gratuidade de justiça. Olha, é um absurdo. Cada estado deveria regular a gratuidade de justiça, estipular os seus requisitos, porque isso vai onerar os serviços prestados em cada um dos estados. E aí, o que se entende? Será que é uma isenção heterônoma e, portanto, proibida? Não. Entende-se que a gratuidade de justiça pode sim ser concedida ali pelo CPC pelo seguinte: é apenas uma concretização do acesso à justiça, um direito fundamental, um direito constitucional aplicável a todos os entes federativos. Então, como é apenas uma concretização do acesso à justiça, isso está tranquilo, se aplica a todos os entes federativos. Não há possibilidade dessa alegação de isenção heterônoma. Perfeito? Beleza? E só lembrando do acesso à justiça, pessoal, lembrem-se que a obra do Mauro Capelletti e Bryant Gart, o acesso à justiça, lá de 1950, 60, foi o marco fundamental para o início da terceira fase do processo civil. A gente sabe que a nossa matéria passou por 4 fases. Imanentismo, depois 1868, fase do autonomismo processual, com a publicação da obra do Oscar von Bülow. Depois, 1950 aproximadamente, pós-Segunda Guerra, com a fase do instrumentalismo processual, a ideia de que o processo é instrumento para efetivação do direito material, e essa fase teve um livro muito importante, que é Acesso à Justiça, e nesse livro de Acesso à Justiça ele propunha 3 ondas: acesso à justiça aos pobres, coletivização de demandas e efetivação do processo, né? Simplificação do processo. Veja, acesso à justiça aos pobres é gratuidade de justiça. Isso foi incorporado na Constituição de 88, está lá, gratuidade de justiça e também o acesso à justiça de maneira geral. Beleza? Então, não tem problema nenhum com a gratuidade de justiça. Perfeito. Então, finalizamos o quê? Vejam só aqui esse primeiro, né? Custas, estrito senso, taxa e emolumentos. Os senhores já sabem do que se trata. Vamos voltar aqui, onde estávamos, aqui. Beleza. Serviços agora estranhos ao poder judiciário. Onde, peraí, está aqui, né? Remuneração, ressarcimento de despesas com utilização de serviços estranhos ao poder judiciário. Quais são eles? Olha, aqui se inclui o quê? Despesa com SEDEX, despesas de viagem, hospedagem, alimentação de testemunhas, publicação de edital, é caro isso, na imprensa privada, entre outros, né? Até atualmente isso facilita a questão de publicação por edital em jornais e tudo mais, pode-se publicar em sítios eletrônicos, isso facilita bastante. Mas, enfim, essas despesas, serviços estranhos, também são muito importantes para o processo, porque, no final, o vencido vai ter que ressarcir o vencedor desse tipo de serviço estranho também. Tudo isso está dentro de despesas processuais, ok? Próximo tópico lá, auxiliares e secundários no processo. Vejam, dentro dessas despesas inclui-se o pagamento de peritos, depositários, administradores, intérpretes, tradutores e etc. Lá também está o que? Multa. A gratuidade de justiça, cuidado, não isenta o sujeito do pagamento de multa. Então, o pagamento dessas multas pode ser exigido ao final do processo. Então, o sujeito beneficiário da gratuidade de justiça, o que vai acontecer com ele? Se ele for vencido,
ele vai ser condenado normalmente nos ônus de sucumbência, honorários advocatícios e eventuais despesas e tal. Beleza, essas despesas lato sensu. Mas o que vai ocorrer com ele? Qual que é o benefício que eu tenho se eu tenho gratuidade? Essa exigibilidade desses ônus de sucumbência, dessas despesas em geral, vai ficar suspensa pelo prazo de 5 anos. Então, o sujeito não vai poder me cobrar durante o prazo de 5 anos e, nesse prazo de 5 anos, ele vai ter que pesquisar a minha vida e ver se eu melhorei financeiramente para iniciar essa execução. Agora, se eu incorri em alguma multa, ou seja, se o juiz me sancionou por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, embargos protelatórios, etc., etc., eu vou ser obrigado a pagar essa multa. Não há suspensão de exigibilidade de multa, beleza? Então eu vou ser obrigado, indiscutivelmente, a pagar essa multa. Está aqui. As partes beneficiárias da justiça gratuita não estão isentas do pagamento de multa. Porém, o recolhimento deve ficar suspenso, etc., etc., etc. Apenas, com base nessa orientação, acolheu em parte os embargos apenas para determinar a suspensão da execução da multa, etc. Beleza. Então, pode deixar para o final do processo a execução dessa multa. Quais os honorários que se enquadram no rol das despesas? Então, vamos voltar aqui. Falamos desse primeiro item, falamos desse segundo, falamos também remuneração dos sujeitos auxiliares, mencionamos as multas e agora, dentro dessas despesas processuais, se enquadra o quê? Quais tipos de honorários? Até já antecipei, né? Será que os honorários contratuais se enquadram aqui no rol das despesas? Ou seja, será que eu, se for vencedor, eu vou exigir da outra parte o quê? O que eu gastei com o advogado? Contratualmente? Contrato privado com ele? Eu posso dizer, olha, eu tive o prejuízo, olha, eu fui obrigado a entrar na justiça para cobrar de você esse valor. Agora você me ressarça essas despesas que eu tive com o advogado. Nada seria mais justo, né? Mas o STJ, já adianto, entendeu que não. Esse ressarcimento de despesas contratuais não se enquadra nesse rol total de despesas. Então, essa parte não vai ter que me indenizar o que eu gastei com o advogado. Vai ter que pagar apenas o quê? Os honorários de sucumbência diretamente ao meu advogado. Então, veja só, eu acho até absurdo, né? Mas, infelizmente, é assim. A parte vencedora nunca vai ter a restituição integral ao status quo ante. Nunca, nunca. Por exemplo, se eu estou ali pleiteando 100 mil reais, eu gastei 10 mil reais com advogado, honorários contratuais privados, se eu ganhar tudo do processo, eu vou obter só 90 mil. Ela não vai ser obrigada a pagar os 10 mil reais que eu gastei com o advogado. Olha só, né? Enfim, muitos juízes ainda continuavam insistindo nisso, mas o STJ pacificou mesmo, honorários contratuais não estão incluídos aqui. Então, olha só, deixa eu voltar aqui na discussão, qual rol dos honorários se enquadra aqui? Primeira corrente, honorários contratuais pagos pela parte vencedora podem ser entendidas como despesas geradas pelo processo. Olha, eu gastei com o advogado para entrar na justiça, você tem que me pagar. E qual o fundamento disso? Olha, reparação integral. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, inclusive com o advogado. Ainda, o 85 poderia dar essa ideia. O Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por tais e tais despesas e honorários de advogado. Olha só que relevante. E o STJ, pessoal, lá atrás, até admitia em alguns casos, olha só, aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com honorários contratuais. Muito relevante. Eu achava bastante justo isso. Mas, o que aconteceu recentemente? Os honorários apenas sucumbenciais que se enquadram nessa questão. Os honorários contratuais, por sua vez, não se incluem nas despesas processuais do artigo 20 do antigo Código. Olha, em 2018,
a mesma ministra Nancy Andrighi disse que os gastos extraprocessuais, aqueles realizados fora do processo, ainda que assumidos em razão deles, não se incluem dentre as despesas às quais faz alusão o antigo Código, motivo pelo qual nela não estão contidos os honorários contratuais convencionados entre o advogado e seu cliente. Beleza? Então, dentro das despesas processuais, não estão incluídos os honorários contratuais. Eu vou ter que arcar mesmo com contratuais, e é isso mesmo. Vou obter ali só 90%, 80% do que eu tinha antes. Ok, essa é a ideia. Até no TRF4, né? Até recentemente, meses passados, tinha juiz ainda que ainda aplicava na sentença lá a obrigação da outra parte ressarcir os honorários contratuais da outra. Só que qual que é a peculiaridade? Vocês aí poderiam perguntar, a parte então poderia contratar um advogado a peso de ouro, ó, R$1 milhão que o advogado me paga. Aí não, né? O que se entendia, quando se admitia esse ressarcimento, se entendia que um valor razoável seria o que? A tabela da OAB. Então seria um valor razoável que não ultrapassasse tanto aquilo, aí poderia ser determinado o ressarcimento. Valores abusivos, claro, não eram admitidos. Prosseguindo, como e quem pagará essas despesas processuais? E isso, pessoal, está ali nos artigos, né, 90 e poucos e seguintes do novo Código. Eu fiz só um esqueminha aqui para ficar mais fácil. Autor requer a diligência, ele vai ter que adiantar as despesas para aquilo. O réu requer a diligência, ele vai adiantar as despesas para aqueles atos. Quando ambas as partes requerem a diligência, o seu adiantamento será rateado, dividido. Quando o juiz determina a prática de atos, o autor que vai ter que arcar com essas despesas. E quando o MP, como fiscal da ordem, requer, o autor também arcará com essas despesas decorrentes do ato. Mas, ao final do processo, o vencido, né, na demanda, será condenado a pagar, ressarcir as despesas arcadas pelo vencedor. E, se cada litigante for em parte vencido e vencedor, ou seja, sucumbência recíproca, as despesas serão pagas na proporção que cada um foi vencedor e vencido. Então, se eu ganhei 80% e perdi 20%, eu vou pagar o sujeito, né, que perdeu 80%, vai pagar 80% das despesas e eu vou pagar só 20%, beleza? Eu pago o que eu perdi naquela proporção. Se um sucumbir em parte mínima, o outro pagará integralmente. Então tem essa previsão, olha, eu pedi, por exemplo, 100 mil, obtive 95 mil ou 98 mil, sei lá, sucumbi em parte mínima. Não existe um valor exato, né, 5%, etc. Mas normalmente abaixo de 5%, sucumbência mínima, a outra parte arca integralmente. É como se eu fosse 100% vencedor, né? Não precisa ter essa proporção. Fechado? Beleza. Vamos destrinchar alguns pontos ainda desse pagamento e daqui a pouquinho a gente já interrompe a aula. Vamos lá. Segundo o STJ, quando há acumulação de pedidos, a existência de sucumbência deve ser analisada, levando-se em conta cada um dos pedidos, beleza? Então, para cada um dos pedidos, eu vou aferir ali a sucumbência para arbitrar quem vai pagar e quem não vai pagar. E vamos fazer essa observação e depois, em blocos futuros, a gente continua. Por que que essa observação precisa de um comentário extra? Olha, vai depender, pessoal, quando eu cumulo os pedidos, se a acumulação é própria ou imprópria, beleza? Na acumulação própria, eu pleiteio mais de um pedido e quero todos eles. Na acumulação imprópria, eu pleiteio mais de uma coisa, mas eu quero um só pedido. Ok. Dentro da acumulação própria, existe a divisão em simples e sucessiva. Veja, acumulação própria, eu pleiteio vários e quero todos. Mas, na acumulação simples, não existe relação de interdependência entre os pedidos. Então, eu pleiteio indenização por danos materiais, morais e estéticos.
não tem relação de prejudicialidade entre eles. Nenhuma. E posso acumular. Quero todos eles. Agora, sucessiva, eu pleiteio investigação de paternidade e concessão de alimentos. Veja, aqui eu quero os dois, mas há uma relação de prejudicialidade entre eles. Se a paternidade for indeferida, eu não vou ter os alimentos. Então, há uma relação de interdependência. Ok. Aqui a sucumbência é tranquila, eu quero todos, então se eu sou sucumbente 1, eu vou pagar proporcionalmente. O ponto X da questão é essa daqui, imprópria. Por que na imprópria? Porque eu tenho mais de um pedido, mas eu quero um só. E aí eu vou ter que diferenciar. Na acumulação alternativa, eu digo, juiz, eu quero A ou B. Ou B, eu estou satisfeito com qualquer um. Se eu estou satisfeito com qualquer um, veja, o juiz pode me conceder A ou B. Se ele me conceder um deles, eu já vou ser o quê? 100% satisfeito. Eu vou estar tranquilo, beleza? Vou estar 100% satisfeito. Então, eu não vou pagar nada, eu não vou ser sucumbente. Só a outra parte vai pagar a sucumbência integral, vai arcar com todas as despesas. Agora, se a acumulação é imprópria subsidiária, isto é, eu coloco um rol de prioridades, juiz, eu quero um só pedido, beleza, mas eu prefiro o A. Se não der o A, me concedo o B. Se não der o B, me concedo o C. Então eu estabeleço um rol de prioridades. Aí sim, olha que interessante. Se eu consigo A, eu consigo 100% do que eu quero. A outra parte é integralmente sucumbente. Mas, se eu não consigo A e consigo B, vejam só, eu sou parcialmente sucumbente. Porque a minha situação ideal era o A e eu só consegui o B. Então eu vou ter que arcar pelo menos proporcionalmente com essa sucumbência. Perfeito? Então não é tão simples assim, acumulação de pedido, eu vou analisar cada um ali, pronto. Não, vai depender aqui da acumulação própria ou imprópria e dentro da imprópria, se ela é alternativa ou subsidiária. Perfeito, pessoal? Sobre esses, então, adiantamentos de despesas e pagamentos, nós vamos rememorar em blocos futuros essas peculiaridades. Mas, pelo menos, fechamos deveres da parte integralmente e fechamos o quê? O que está dentro de despesas processuais. Pelo menos a gente já sabe em qual terreno nós vamos caminhar nos blocos futuros. E aí, depois de despesas, a gente estudará gratuidade de justiça e honorários advocatícios, tudo integralmente. Claro, salientando as principais mudanças proporcionadas pelo novo CPC. Não percam as futuras aulas. Espero todos vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. Até mais. Tchau.